de vitamina D que está fora dos nossos parâmetros, mas por acidente, em que o indivíduo vai se intoxicar por vitamina D devido à quantidade de cálcio que ele libera rapidamente dos seus ossos. Apesar de manter a dieta, ele vai se intoxicar por causa disso. Nós hoje temos, inclusive, na descrição do protocolo como evitar e como que combater quando isso acontece. Mas o nosso grande ênfase é no sentido de que os pacientes necessariamente eles têm que fazer uso de vitamina D obtida em uma fonte confiável. Eles não podem correr o risco de obter vitamina D em qualquer farmácia de manipulação que esteja próxima à residência deles, porque pode acontecer de haver erro na manipulação e esse indivíduo receber ou uma vitamina D que já perdeu a validade ou uma vitamina D em quantidade excessiva. E quando erros ocorrem, esses erros ocorrem não por 2 vezes, mas às vezes é fornecida uma concentração que é 10, 100 ou 1000 vezes superior àquela que foi prescrita. Quanto à questão da vitamina K2, ela tem se mostrado, e nós abandonamos isso porque ela tem se mostrado absolutamente ineficaz em evitar a perda de massa óssea que pode ocorrer com doses elevadas de vitamina D. Então você só tem 2 opções. Ou você pode fazer atividade aeróbica, e nós estamos nos referindo, como eu disse, a 30 minutos de caminhada rápida, respeitando o condicionamento físico 5 a 7 vezes por semana, ou você usa essas medicações chamadas no seu conjunto de bifosfonatos, a vitamina K2, pelo menos para as doses, altas doses que nós temos utilizado, se mostrou absolutamente ineficaz em evitar a perda de massa óssea, perda de cálcio nos ossos. O senhor falou sobre farmácia de manipulação, tem uma pergunta do Rafael Souza perguntando qual que é o critério para escolher as farmácias, se existe algum selo de qualidade para que os pacientes possam procurar e quem é que avalia as farmácias indicadas nos estados fora de São Paulo? Então, na realidade, o que nós fizemos, nós temos a ideia assim, de que se você procurar fazer vitamina D numa farmácia escolhida aleatoriamente, 90% talvez de chances de que nada aconteça de errado, né? Mas nós não podemos nos permitir 10% de risco. Então o que nós começamos a fazer? Nós começamos a trabalhar com um grupo de farmácias e selecionamos aquelas farmácias que nós vimos através dos exames de laboratório em que o exame de laboratório confirmava que a vitamina D que estava sendo prescrita era aquela que o paciente estava de fato tomando. Então, não é que nós proibimos de longe disso de o paciente fazer em qualquer farmácia, mas nós explicamos de uma forma transparente. Essas farmácias foram testadas pelo uso de vários pacientes, pela observação dos exames laboratoriais de vários pacientes. Então, se o paciente se intoxicar com vitamina D, é problema para ele e problema para nós, porque nós vamos ter que ajudar. Não vamos poder virar as costas para essa pessoa, a gente vai poder ajudar, mas nós somos seres humanos também, nós somos sobrecarregados de trabalho. Então a gente não pode deixar de dizer assim, olha, nós estamos lhe dando essa lista de farmácias que até agora os pacientes usaram e não nos deram nenhum problema. Alternativamente, você pode comprar, mesmo do exterior, através do seu cartão de crédito, vitamina D industrializada. Basta que não seja o que nós estamos querendo é que seja uma fonte segura, que nós possamos confiar na vitamina D, porque ela é a alma do tratamento. Então, se você tomar dose excessiva, para nós isso representa risco de intoxicação, e aí não adianta você ter feito todo um exame de laboratório, um acompanhamento laboratorial para ajustar a dose, porque foi dada uma dose que é 1000 vezes superior àquela que você prescreveu. Então não existe
controle, um selo de qualidade. A gente apenas dá várias alternativas confiáveis, de fontes confiáveis de vitamina D. Tem uma pergunta que é sabido que altas doses de vitamina D deprimem o magnésio sérico. O Dr. Cícero usa o magnésio no seu tratamento, porém a dose usada tem sido suficiente para coibir essa ação? O Dr. Cícero tem atentado para esse detalhe? Sim, justamente por isso nós associamos o magnésio. Entre outras coisas, nós associamos o magnésio, né, para evitar efeitos colaterais da vitamina D. Magnésio e cálcio são antagonistas. Então, nós suplementamos o magnésio justamente para evitar esse efeito colateral. E a dose que nós usamos tem sido suficiente para evitar qualquer problema nesse sentido. Tem a pergunta da Doris, que fala que ela teve um problema com uma interação medicamentosa em que a vitamina D ela não estava absorvendo vitamina D o suficiente, né? Não estava tendo os efeitos por conta desse medicamento. E aí ela pergunta se tem alguns medicamentos que são classicamente atrapalham. Isso é um dado de literatura médica, né, de publicações. Nós sabemos que antagonizam os efeitos ou depletam a quantidade de vitamina D do seu organismo, prejudicam o metabolismo da vitamina D, drogas que pertencem à classe dos anticonvulsivantes, né, e também os corticoides. Então, na medida do possível, quando isso é possível, à medida que atingimos os níveis adequados de vitamina D, nós procuramos, se não é necessário mais usar nenhuma dessas drogas, nós retiramos essas drogas, porque a doença autoimunitária, por exemplo, já não necessita mais, já está tão suprimida, completamente suprimida, e não necessita mais de corticoide, que inclusive depleta o cálcio dos ossos. Tem essa pergunta sobre a eficácia da EM nos casos em que a eficácia do tratamento nos casos que a esclerose múltipla já está na fase progressiva, primária ou secundária. E além disso, sobre o uso da biotina em altas doses para as formas progressivas, algumas pessoas estão vendo algumas informações sobre isso. Eu não li a respeito disso, eu acho que eu vou precisar primeiro ler, mas eu não tenho experiência sobre isso, da biotina. Eu fiquei de ler sobre isso, me deram um artigo, mas eu estou tão atolado de coisas para fazer que eu não consegui mexer. E a vitamina D em altas doses para esclerose múltipla progressiva? A esclerose múltipla progressiva tem sido tratada adequadamente com vitamina D em altas doses. O problema é que essas pessoas são portadoras de alta irritabilidade ou depressão e às vezes eles não conseguem controlar o seu efeito. E eu julgo que é muito mais a dificuldade que pode acontecer, um pouco maior de controlar esses casos, deve ser devida muito mais provavelmente à questão emocional do que propriamente ao tipo de esclerose múltipla, porque nós tivemos muitos casos de forma primariamente progressiva ou secundariamente progressiva que melhoraram com o mesmo protocolo, né? Então eu não creio que em si a forma primariamente progressiva ou secundariamente progressiva seja por si mesma mais resistente. O que eu acho que pode estar acontecendo é que essas formas estão associadas a um nível sustentado de distúrbio emocional, seja no sentido da irritabilidade incontrolável ou da depressão. E isso, e não a forma da doença, é que torna essas pessoas mais difíceis de serem tratadas ou com uma resposta não tão boa quanto as outras, né? Certo. Tem duas perguntas sobre artrite reumatoide, da Juliana Herkenhoff e da Fátima Carvalho. Queremos saber se a artrite reumatoide juvenil pode ser tratada com altas doses, se tem algum paciente sendo tratado e se qualquer médico do protocolo pode estar apto a fazer esse tratamento.
Sim, nós temos vários casos de crianças até com artrite reumatoide juvenil, adolescentes e crianças que respondem muito bem ao tratamento, não tivemos nenhum problema. Quanto à questão de médicos que fazem o protocolo aceitarem ou não, isso depende, é muito mais relativo à questão de se o médico aceita tratar crianças, né? Porque nós não temos nenhum pediatra entre os médicos que trabalham com protocolo, ou eles não aceitam tratar crianças porque preferem tratar apenas adultos, que é para o qual eles foram treinados. Mas o protocolo, sim, pode ser usado no tratamento de qualquer criança com doença autoimunitária. A grande questão tem se relacionado à questão do diabetes infanto-juvenil. Nós não temos tido a possibilidade de acompanhar com esse tratamento crianças com diabetes infanto-juvenil, principalmente porque essas crianças estão sob acompanhamento com um endocrinologista pediátrico, né? E no momento que o endocrinologista pediátrico recebe a notícia dos pais de que a criança está ou vai começar a tomar vitamina D em altas doses, o endocrinologista diz: então eu vou sair fora não vou mais acompanhar o seu filho. E como eu, particularmente, isso eu acho que se estende aos outros médicos, que há vários, pelo menos dos outros médicos que estão fazendo tratamento com altas doses de vitamina D, não temos tempo de assumir a parte do endocrinologista, né? Nós não temos tempo disponível para dedicar o nível de cuidado que essas crianças com diabetes infanto-juvenil necessitam para ajuste de dose de insulina. Então a gente tem sido impossibilitado, porque os pais se veem na contingência de escolher entre dar doses altas de vitamina D ou continuar ou continuar com o seu endocrinologista fazendo o tratamento tradicional. Então, via de regra, o que tem acontecido é que os pais acabam desistindo do tratamento porque essa é uma condição que o endocrinologista impõe, que eles têm que desistir do tratamento para continuar com o acompanhamento endocrinológico. Então, no diabetes infanto-juvenil, nós não temos tido experiência suficiente para dizer qual o total potencial que esse tratamento poderia proporcionar a essas crianças. Idealmente, quando a criança está no início do quadro de diabetes infanto-juvenil, seria um momento adequado para iniciar esse tratamento.